Glórias sejam dadas ao Senhor. Amém. Amém. Meus amados, o tema da nossa mensagem nesta noite é a excelência da palavra de Deus, ou a excelência da palavra da verdade. E nós vamos ver, caminhar pela Bíblia, para que nós possamos aprender mais sobre o significado da palavra de Deus em nossas vidas, o que é que ela nos ensina, para que serve a palavra de Deus, o que ela produz em nós, porque se diz que a palavra é eficaz. E o que é que esta palavra produz? Quais os benefícios que a palavra de Deus traz para a nossa vida? E eu começaria com Mateus 22, 29, uma palavra do Senhor Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Conhecer o poder de Deus e não conhecer as Escrituras é um negócio meio desordenado. Amém? Porque Jesus disse que nós erramos porque não conhecemos a palavra de Deus, não conhecemos os preceitos de Deus, não conhecemos a lei de Deus. Por quê? Porque se nós não conhecemos as Escrituras, nós não conhecemos a vontade de Deus para nós. É por isso que muitas pessoas vivem a perguntar: é pecado isso? É pecado aquilo? Porque querem a resposta já automaticamente, já tudo mastigado, e não vão procurar, não vão falar com o Espírito Santo para saber: é pecado ou não é pecado? Quase todos os dias eu recebo perguntas desse tipo, e às vezes eu digo o seguinte: o Espírito Santo que está em mim está em você. Se é que o Espírito Santo está em você, e é o Espírito Santo que convence do pecado. O problema é que nós precisamos de maior intimidade com o Espírito Santo. Muitas coisas nós ficamos ali em dúvida, em cima do muro, sem saber: é pecado ou não é pecado? Então, quando acontecer essas coisas, nós devemos dobrar nossos joelhos, meditar, procurar ouvir a voz de Deus, né? Aqueles que têm ouvidos, ouçam a voz do Espírito Santo, e Ele vai falar ao nosso coração: é sim, Senhor, é pecado. E não precisa perguntar mais ninguém se é pecado ou não é pecado, porque em primeiro lugar Deus escreveu as suas leis e a sua vontade nos corações dos homens. Amém? Amém. Na consciência dos homens. Até índios, os indígenas que nunca ouviram o Evangelho, ele tem alguma noção da divindade, alguma noção do Altíssimo. Ele sabe que existe um Deus, existe alguma coisa que paira no ar. Ele pode dar o nome desse trovão, relâmpago. Ele tem uma certa dose de consciência do divino. É Deus que coloca no coração dele e na consciência dele. Glórias sejam dadas ao Senhor. A excelência da palavra de Deus: errais, não conhecendo as Escrituras. Mas tem no Salmo 119, no versículo 105, uma palavra que corrobora isso aí. Aliás, é um versículo que tem um estilo poético muito usado no livro de Salmos, um estilo de linguagem que se chama paralelismo, em que não há rima, não há métrica, mas
A beleza está na expressão do pensamento. Diz assim, Salmo 119, 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então você, sem a luz, que é a palavra de Deus, você caminha como errante. Daí porque Jesus diz: errais. Vocês caminham errantemente, porque você não conhece a vontade de Deus para a sua vida, e você não tem a luz da palavra de Deus. A palavra não ilumina o seu caminho, não lhe diz como você deve tomar determinadas decisões na sua vida, não lhe diz o que você deve fazer no momento de angústia e de aflição, no momento de raiva. Você é levado então muitas vezes pela carne, pelas paixões carnais. Mas o que diz Romanos 8? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo a igreja sabe. Basta a gente dizer o começo, ela já diz tudo. Mas a Bíblia diz em Tiago: não sejais ouvintes da palavra, mas a gente não faz isso porque a gente não quer. Amém? Nós não fazemos porque não queremos. Isso é que é a grande verdade, meus irmãos. Nós nos rebelamos porque nós somos rebeldes mesmo desde o início. Aí você odeia o irmão, você tem aquele negocinho lá com o irmão, aquela coisinha, tal, e acha que Deus vai passar a mão por cima. No nosso mundo é assim. Tem um evento, ou aniversário, não sei o quê. Entra na fila, mas só tem que entrar esse. Aí aparece o compadre, a comadre, né? Um amigo, vizinho. Entra aqui. Não diga para ninguém, vai entrando. É assim que nós somos. Deus não é assim. E quem diz isso? Jesus. Naquele dia, muitos baterão a porta: Senhor, Senhor, eu profetizei em seu nome, eu expulsei demônios, eu dei esmolas, eu chegava em primeiro lugar na igreja, era um santinho, não. Eu dava glória a Deus, pulava que sou um macaco. Senhor, eu fiz tantas coisas. E o Senhor, que conhece o coração, simplesmente responde: não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade, para o lago de fogo e enxofre. A excelência da palavra de Deus. Vocês amam essa palavra? A palavra de Deus, a Bíblia não contém a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Então levanta suas Bíblias assim. Você que ama essa Bíblia, essa palavra. Glórias sejam dadas ao Senhor. E a leitura de hoje, feita pela diaconisa Jasmine, foi exatamente dizendo isso, confirmando. Salmo 1. Vamos reler? Um dos salmos que começa já assim, dizendo que são felizes, bem-aventurados quer dizer felizes, não só nesta terra como no porvir. São felizes, são bem-aventurados. Por quê? E no final vai dizer por quê. Olha aqui, coisa mais linda: bem-aventurados o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, eu acho muito lindo esse antes aqui, viu? Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei de dia e de noite. Pois esses que fazem isso
será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Está falando aqui de vida terrena, aqui ainda na terra. Tudo quanto fizer prosperará. Porém, não são assim os ímpios, que não ligam para a palavra, que não estão nem aí para o Evangelho de Cristo, mas são como a moinha que o vento espalha. E então diz: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós temos que meditar na palavra. Aí é que está o segredo. Não é ler a Bíblia, é meditar. Antes tem seu prazer na lei de Deus, e medita. Olha, há uma distância grande entre ler a Bíblia e meditar na Bíblia. Você pode ler assim um capítulo todinho e depois se perguntar: o que foi que eu aprendi com essa leitura? Você vai não acha nada, porque você apenas leu. Passa uma frase, você não entendeu, mas você está com pressa, não sei para quê. Aí você passa ao versículo seguinte e não entendeu o anterior, não entendeu. Você medita na palavra do Senhor quando lê? Mas, meus irmãos, eu passo ao Salmo 119. Abra. Olha, quero dizer o seguinte, que este livro é o maior livro da Bíblia. É o livro maior porque ele exalta a palavra de Deus. É considerado o hino único por seu grandioso amor à palavra. O Salmo 119, cada salmo é um capítulo do livro de Salmos. E o Salmo 119 tem 176 versículos. 176 versículos. E cada versículo, do primeiro ao último, fala da excelência da palavra de Deus, usando as expressões escritura, testemunho, lei, preceitos, justiça e assim por diante. Vocês podem ver, é o Salmo 119. Vamos ver aqui. Olha aqui, começa assim: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. O segundo: bem-aventurados os que guardam os seus mandamentos, seus testemunhos e o buscam de todo o coração. E você pode ir assim direto no 9: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Todo tempo é a mesma coisa. 119:11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Olha aqui, quem não consegue esconder a palavra no seu coração, ou seja, guardar a palavra no seu coração, peca contra o Senhor, porque está errante. E Jesus diz: errais por não conhecer as Escrituras. Amém, querido? Errais por não conhecer as Escrituras. E assim, por conseguinte, você vai olhar até o 176, tudo falando da palavra de Deus, como por exemplo o último: desgarrei-me como a ovelha perdida, busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. A pessoa, quando se separa da palavra de Deus, está no caminho de esquecer os mandamentos do Senhor. E a palavra de Deus produz em nós o quê? Primeiro, fé. A própria Bíblia diz, Romanos 10:17, diz que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Discurso no dia de Pentecostes, o grande discurso de Pedro.
que produziu a salvação de 3.000 almas? Porque a fé foi produzida no coração dessa gente por causa da palavra. Amém, igreja? A palavra. E eles perguntaram: o que devo fazer? O que devemos fazer para ser salvos? Aí Pedro respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós sejam batizados para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Então, a palavra que produziu. E você pode ver que toda vez que uma palavra é bem empenhada, bem pregada, alegra os corações. Aquele que está afastado pensa em retornar aos caminhos do Senhor, ele fica contrito, fica triste pela sua situação e se lança nos braços do Pai, pela palavra e pela excelência da palavra de Deus. Livro de Salmos. Nesse livro nós temos confissões, ação de graças, momentos de desespero, adoração, aflição. Tudo isso nós vemos nos Salmos. O Salmo 119:40 diz: a tua palavra é puríssima. É puríssima. Também a palavra de Deus purifica. Ela é pura, ela purifica. João 17, versículo 17. Jesus, orando pelos seus discípulos, disse: santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus disse: passarão o céu e a terra, mas a minha palavra não haverá de passar. Amém, igreja? A palavra é eterna. Jesus também disse aos seus: estais limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estais limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra purifica. A palavra tem esse poder de nos purificar. Muitas vezes nós estamos numa situação em que pensamos muitas coisas ruins, pornografias, adultério, tendências para o mal, e nós não sabemos como mudar esse quadro, como fazer para eu não pensar essas coisas. E uma das formas, um dos meios é ler a palavra de Deus, cantar salmos, cantar louvores ao Senhor. Aí a sujeira vai sair, você vai ficando mais limpo, porque você está colocando dentro de você a pureza da palavra de Deus. Na verdade, você está colocando dentro de você a própria palavra de Deus. E seu Espírito se alegra, o Espírito Santo se alegra, e você vai se renovando. Amém, igreja? É assim que nós combatemos as impurezas, as coisas ruins que nos atacam. Eu já expliquei como faz. Você tem um copo com água suja, um exemplo prático. Pega um pouquinho de café, pode fazer em casa. A água fica turva, suja. Como eu devo fazer para limpar, para mudar essa água suja para água bem limpa? A primeira coisa seria colocar a água fora e colocar a água limpa dentro do copo. Mas com relação à nossa vida espiritual, não é vapo de vulto. Então você tem que fazer o seguinte: pega um balde e vá colocando nessa água suja água limpa, água viva, água pura. Com pouco tempo, toda a água suja saiu, todas as impurezas saíram, ficaram só na bacia, e o copo está cheio agora com água viva, água pura. Glória seja o nome do Senhor. Jesus diz: tem sede, venha a mim e beba, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Palmas para o Senhor Jesus. Rios de água viva fluirão do seu interior. Não vai fluir do seu interior rio de água suja, porque você está cheio da palavra de Deus. E quando nós estamos na palavra e meditando na palavra, o Espírito Santo está agindo em nós.
Amém, igreja? Porque Deus diz que a minha palavra não volta para mim vazia, mas prosperará naquilo para que a enviei. Daí porque a palavra é tão saudável, tão sã, tão eficaz, que Jesus mandou pregar a palavra. Ele não disse, vai por todo mundo e cantai louvores. Foi assim? Hein? Vai de casa em casa e cantai louvores. Não. O que ele disse? Não, fala em alto, tem medo de errar, não, pode falar alto. E de por mundo pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê será batizado. Aquele que crê ficou batizado. Olha a confusão aqui. É o seguinte, ele disse, ide e pregai este evangelho a toda criatura. O que é evangelho? Boas novas. Hein? Boas novas. É palavra. O que ele falou? Uma notícia boa. É. A notícia boa que nós temos que pregar é esta. Eu quero te apresentar Jesus. É tão fácil, né? E nós não fazemos por quê? Porque não queremos. Porque somos rebeldes. Porque nós não abrimos o coração para que essa palavra penetre e faça a diferença. Nós não fazemos isso porque nós não queremos. Nós somos rebeldes. Por preguiça mesmo. Amém? Amém. É assim mesmo. Então, pregar este evangelho, ir por todo mundo e cantar louvores. A palavra que faz a diferença, a palavra santifica, a palavra traz fé, a palavra produz transformação, regeneração. Depois que Nicodemos esteve com Jesus, ele ouviu a palavra, ouviu as boas novas e saiu de lá convertido. Glória a Deus. Saiu convertido. Glória seja dada ao Senhor. E o apóstolo Paulo tem uma palavra também a todos aqueles da casa do Senhor. Todos nós somos obreiros. Está em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Quando é que nós nos envergonhamos? A gente que, por exemplo, tem 10, 15 anos já no ministério, e chega uma pessoa que não conhece de nada e te pergunta, por que Jesus morreu na cruz? Foi porque ele quis? E o que é que eu tenho a ver com isso? Pergunto você. Só nesse momento que a gente fica envergonhado. Pode dizer, envergonhado. Quando a pessoa vem para nós e pede um conselho, nós estamos sem fogo do Espírito, nós estamos sem ânimo e dentro de nós não sai nada. A gente espreme e não sai nada. É nesse momento que nós ficamos envergonhados, porque a palavra não está habitando em nós. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura divinamente inspirada serve para quê? É proveitosa para ensinar, para redarguir. O que quer dizer isso? Palavra feia. Quer dizer responder argumentando. Se usa muito isso nos debates, né? Responder, mas com argumento. Jesus usou isso aí na conversa que ele esteve no deserto com o diabo. Mateus 4, versículo 8 e seguinte, né? Que o diabo queria dar tudo que ele quisesse, a riqueza do mundo, e etc e tal, e no final ele pediu que Jesus se ajoelhasse e o adorasse. Aí Jesus disse, vai de Satanás, porque está escrito. Jesus respondendo palavra com palavra, vai de porque está escrito, vai de porque está escrito, que somente adorarás ao teu Deus e somente a Ele e servirás. Glória a Deus. Glória a Deus.
somente a Deus adorarás e somente a Deus prestarás culto. 2 Timóteo 4,13, dizendo para Timóteo: quando vieres, traga a capa que deixei em Troade, principalmente os pergaminhos. A capa pode até não trazer, mas os pergaminhos tem que trazer, porque eu não posso me separar da palavra de Deus. Então, quando vieres para a igreja, traga os pergaminhos para a casa do Senhor. Amém? Traga os pergaminhos. E por último, nós vamos ver Hebreus 4,12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Que é isso? Eu leio a palavra e Deus começa a revelar toda a sujeira, todas as virtudes que eu tenho. É por isso que muitas pessoas se distanciam da palavra com medo, porque quando começam a ler, ele começa a ver que está completamente ou parcialmente distante do Senhor e da vontade do Senhor. Amém, igreja? Aí muitas pessoas rejeitam. A Bíblia é como um espelho que retrata a nossa alma, é o espelho da alma. Por isso que muitas pessoas não querem enfrentar esse espelho, porque sabem que o seu interior, o interior da sua alma, será revelado ali na Bíblia Sagrada. E ele tem que tomar uma posição. Uma posição para continuar rejeitando, ou uma posição para se entregar ao Senhor Jesus e dizer: eu te aceito, meu Deus, eu estou errado, eu quero voltar para esse caminho, eu quero sentir essa graça, eu quero beber dessa graça, eu quero conhecer o seu mistério, eu quero fazer parte da família dos justos, eu quero morar no céu, eu quero meu nome escrito no livro da vida, Senhor, porque quando tu vieres eu quero subir, eu não quero ficar. E como diz Isaías 40, versículo 8: seca-se a relva, caem as flores, mas a tua palavra permanece para sempre. Amém, igreja?